Salve galera, e aí, tudo beleza com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Beco do Nerd. Eu sou o Edu Parieri e eu tô muito feliz em receber vocês aqui. Naruto é uma das poucas franquias que tiveram a sorte, ou não né, de ter uma continuação. E seja pro bem ou pro mal, Boruto veio pra carregar a tocha e expandir a história. Só que uma grande parte dos fãs de Naruto não aderiram muito a essa continuação. Inclusive, eu até fiz um vídeo aqui no canal comentando uma entrevista dos autores explicando por que as pessoas não gostam de Boruto, e eu vou deixar aqui no card e em um comentário fixo para vocês darem uma olhada depois. Bom, o fato é que a maior parte dessa galera tem mais interesse em revisitar a história original do que engajar com a continuação. Afinal de contas, o elenco original do anime de Naruto é muito icônico e amado até hoje. E é por isso que de tempos em tempos esses personagens ganham spin-offs. E a bola da vez tá quicando pro lado do nosso querido Itachi, que apesar de já ter tido seu lugarzinho ao sol uma vez, pode acabar ganhando uma nova oportunidade de brilhar. E por falar em brilhar, aproveita esse momento e ativa aí o seu Mangekyo Sharingan para fazer o seu Susanoo bater o dedão no like e no botão de hypar o vídeo se você tiver no celular, que isso vai ajudar pra caramba a fazer o canal crescer aqui na Vila Oculta do YouTube. Te agradeço de coração pela força e agora bora lá continuar. Bom, recentemente o autor Masashi Kishimoto comentou sobre a possibilidade de fazer um mangá de volume único focado no Itachi. E ele ainda brincou dizendo que estava falando mais ou menos sério sobre essa ideia. O duro é que não dá nem pra gente saber, né, que parte que é séria e que parte que não é. E o negócio é que de qualquer forma, essa não seria a primeira vez que ele faria algo assim. O Minato já ganhou um mangá desse tipo one shot e que expandiu bastante a história dele, inclusive mostrando algumas curiosidades em relação à criação do Rasengan. E essa conversa sobre o Itachi começou a ganhar força não só por causa dessa declaração do Kishimoto, mas também porque ele foi o segundo mais votado no concurso mundial de popularidade dos personagens de Naruto, que foi feito lá no site oficial da franquia. E aí, muitos de vocês talvez estejam pensando, pô, mas será que o Itachi precisa mesmo de uma história extra? E a resposta é sim, galera. Tem muita coisa legal que ainda pode ser abordada não só sobre o tempo em que ele ainda estava em Konoha, mas também sobre o período em que ele ficou na Akatsuki. A gente sabe que o Itachi teve uma participação importante no recrutamento do Deidara, a gente viu a interação dele com o Orochimaru quando eles eram parceiros, e até como foi o primeiro encontro dele com o Kisame. Mas tirando isso e o que foi mostrado dele na história principal, a gente não sabe praticamente nada que ele fez ao longo dos anos. E sim, existe também a possibilidade de que ele não tenha feito nada de muito relevante desde que ele entrou na Akatsuki até o momento em que ele volta para Konoha após a morte do terceiro Hokage para pegar o Naruto. Mas eu duvido muito disso. O anime já ajudou a expandir a história dele, mostrando um pouco mais da relação dele com o pai, o posicionamento dele em relação à Vila da Folha, inclusive o fato de que ele também tinha o Mangekyo Sharingan. Mas uma das coisas que a gente ainda não viu é como era a relação dele com a mãe, por exemplo. E eu sei que a princípio pode parecer estranho usar ela como exemplo, tendo em vista que ela mal apareceu durante a obra, mas esse é justamente um dos motivos. Eles poderiam aproveitar para reformular e expandir a participação dela na história, mostrando que ela não era só uma dona de casa e que na verdade ela pode ter tido muita influência no caráter do Itachi e na forma como ele enxergava o mundo. Afinal de contas, o Itachi não era um monstro de sangue frio que tanto o Sasuke quanto nós pensávamos que ele era. Pelo contrário, ele era um cara quieto na dele e tal, mas era sério e pensava muito nas outras pessoas. Além disso, ele se arrependia muito por ter tido que matar o clã inteiro pelo bem da vila. E essa tragédia vai ter um peso ainda maior se os fãs souberem o quão próximo ele era da mãe dele. Então eu acho que seria uma boa oportunidade para desenvolver esse laço entre eles, para dar uma percepção ainda mais intensa sobre o quão difícil foi para ele matar os pais naquela noite. Uma outra coisa que a gente tem que se atentar em relação à estrutura de spin-offs de volume único é que eles precisam ter um bom equilíbrio entre os personagens mais populares e os que realmente precisam de um material extra para poder se desenvolver um pouco mais. Por que eu digo isso? Porque normalmente a maioria dos personagens que são muito populares e atraem muito público já são bem trabalhados ao longo da narrativa. Então não tem muito o que explorar sobre eles e que possa surpreender o público. Já os personagens de menor importância têm muito espaço para trabalhar esse tipo de coisa. O único problema é que eles não têm o mesmo apelo comercial.
É por isso que a popularidade e o espaço criativo precisam estar alinhados nessa questão. E para nossa sorte, o Itachi se classifica nesses dois quesitos. Mas assim galera, por enquanto o Kishimoto só brincou com a ideia de trabalhar em um spin-off sobre o Itachi. Ele pode muito bem mudar de ideia no meio do caminho e escolher um outro personagem, tipo a Sakura, que ficou em terceiro lugar na votação. Só que não tem como saber se ele vai usar esse concurso de popularidade como referência ou não. Porém, eu pelo menos penso que eles não fizeram essa parada a troco de nada. E outra, se a gente levar em consideração a importância para o enredo e o lado comercial, faria muito mais sentido o Kishimoto fazer uma história extra focada em um personagem que já tenha um certo nível de popularidade e que a história pessoal dele tenha várias lacunas para serem preenchidas. Outros bons exemplos que a gente tem disso são a Tsunade e o Orochimaru, que não tiveram o mesmo nível de desenvolvimento que o Jiraiya teve. Pensa comigo, o Orochimaru é um vilão extremamente popular na franquia, e um spin-off focado nele poderia mostrar o que ele fez depois de sair da Akatsuki e os detalhes de como ele criou a Vila Oculta do Som e quem eram as pessoas que viviam naquele lugar. Nos primeiros arcos do anime a gente vê vários ninjas da Vila do Som, mas depois a história nunca mais toca nesse assunto de novo e a gente fica sem saber o que aconteceu com essa vila. Então você vê que esse tipo de personagem ainda tem muito potencial para ser explorado. E é verdade que as continuações são ótimas para manter uma franquia viva e em evidência, assim como é o caso de Dragon Ball Super, Fairy Tail 100 Years Quest, dentre outros aí. No entanto, muitas continuações acabam tendo uma recepção muito polarizada, tal como foi o caso de Boruto. Teve o pessoal que achou legal e teve o pessoal que odiou. E também não ajuda muito quando essas séries fazem pausas muito longas e aí não tem nada para manter a hype das pessoas na franquia, né? E é aí que tá a oportunidade dos one-shots e das light novels brilharem. E no caso do Itachi, seria legal ver algo que testasse os valores e o caráter dele até o limite. Principalmente durante os anos em que ele trabalhou seguindo as ordens do Pain. Cara, imagina o tanto de coisa zoada que ele deve ter tido que fazer para manter o disfarce dele. Bom, independente do Kishimoto fazer um spin-off do Itachi ou de qualquer outro personagem, eu acho que a ideia em si é boa, porque permite que ele tenha um papel mais ativo na propriedade intelectual dele e também adiciona mais profundidade emocional e pessoal para a franquia. E isso sem contar o fato de que atrai a atenção de muitos fãs que não gostaram de Boruto. O que vocês acham? Vocês iam gostar de ver um spin-off do Itachi, do Orochimaru, um do Shisui talvez, que foi outro que ficou no top 5 dos mais votados no concurso de popularidade? Comenta aí qual personagem da história original você acha que merece ter um spin-off. E é claro, já aproveita e ativa aí o seu Mangekyo Sharingan e queima o botão do like de se inscrever no canal com o seu amateraço, porque toda semana eu trago novidade quente aqui e vai ser muito da hora poder compartilhar isso com você. Te agradeço de coração pelo apoio e espero que você tenha uma semana show de bola. Um grande abraço e tamo junto sempre. Valeu!